Vídeo de última hora para a gente falar sobre a demissão de Jair Ventura do comando técnico do Juventude. Ele não resistiu à derrota para o Flamengo 4-2 no Rio de Janeiro. Eu falo aqui para Nova Tendência Serviços de Síndico Profissional para melhor administração do seu condomínio. WhatsApp 54996131404 e Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran, compre seu carro batido ou acidentado com pagamento à vista. Chame no WhatsApp 54 99979 9543. Não é pura e simplesmente a derrota para o Flamengo que fez com que Jair Ventura fosse demitido do Juventude. O Juventude com o Jair Ventura tinha um aproveitamento muito ruim. Ele ganhou apenas 3 jogos no comando técnico do Juventude. Teve, em meio ao Campeonato Brasileiro, ainda os Jogos de Copa do Brasil, onde ele foi, mesmo às vezes às custas de empate, conseguindo fazer com que o Juventude avançasse, mas no Campeonato Brasileiro o Juventude do Jair Ventura estava decaindo, não apenas decaindo na tabela, mas decaindo às custas de resultados ruins que muitas vezes eram embasados em atuações. Até o jogo contra o Palmeiras e o Vasco foram jogos que o Juventude deu uma amostragem que embasava acreditar que jogaria melhor nos outros jogos, ou pelo menos essa melhora de rendimento apresentada poderia produzir melhores resultados. Eu acho que assim eu me faço entender melhor. Mas o que aconteceu é que no jogo contra o Flamengo, que nós já fizemos outro vídeo, falamos da importância, inclusive, da atuação ruim da arbitragem para que o Juventude perdesse, mas teve também a participação do Jair Ventura e, principalmente, o fato do treinador não dar explicações após o jogo. Foi dito pela assessoria de imprensa que foi uma decisão em comum acordo da direção e do Jair, ele não falar na entrevista pós-jogo. Agora, pelo que se sabe, foi o Jair que não tinha essa intenção de falar. Um técnico não falar quando o time perde um jogo, e um jogo em que também teve erros do Juventude, o Juventude também não conseguiu se defender bem, nem conseguiu produzir ofensivamente o suficiente para conquistar o resultado, o técnico, obviamente, que teria explicações a dar. Então, eu falei, inclusive, na live com o Matheus Maciel, que teve a participação do Bruno Muck, que isso ficou ruim, óbvio dele não ter falado, mas que poderia ter alguma coisa além, né, que impedisse o Jair Ventura de falar, ou a direção não querer que o técnico dê também a entrevista, comprando a ideia do Jair de que de repente não era bom falar, para que o treinador, que daqui a pouco estava concedendo a entrevista, algumas horas depois fosse demitido. Ele deixa o Juventude e o Juventude agora parte para uma busca, a busca que é, com certeza, o dilema maior que de repente tenha atrasado essa decisão. Uma decisão que podia ter sido tomada na data FIFA, quando o Juventude tinha 2 semanas para treinar. Juventude, que anuncia nesse sábado a demissão do Jair, tem que ter na próxima segunda-feira um técnico que prepare o time para jogar contra o Fortaleza no sábado da semana que vem. Então vai ter que agir rápido a direção do Juventude, e certamente aquela dúvida que a gente tem, tipo, sai o Jair e vem quem? Muito possivelmente o pessoal já deve ter alguém em mente, porque a dúvida maior entre o que poderia produzir um resultado pior, tu trocar o técnico, de repente vir alguém que não tem a mesma capacidade de agir a curto prazo, e isso significasse a queda do Juventude, ou o que poderia ser mais perigoso, manter o treinador. O treinador que não consegue fazer o time vencer. Além de outras questões que surgem, de que tem jogadores que não se sentiam tão à vontade com o Jair. A informação que eu tenho, por exemplo, é que o Jean Carlos é um que com o Jair Ventura não ia mais ter rendimento, porque não comprava mais a ideia do técnico, principalmente por algumas cobranças que recebeu de maneira demasiada. De maneira que externamente ela não é dita, que o jogador falhou, mas que nos vestiários expõe em relação ao elenco. Isso teria acontecido no jogo contra o Atlético Goianiense. A própria questão do Nenê, embora bem conduzida em relação à substituição
lá no jogo contra o Red Bull Bragantino, que foi mal feita no intervalo e que desagradou o Nenê. O Nenê ganhou uns dias para esfriar a cabeça, cuidar de algumas questões particulares, mas ele volta descontente com o fato de estar sempre sendo o cara a ser sacado, cansado ou não cansado, estoura na do Nenê, que é o mais experiente e que é sempre o jogador que entende-se que ele pode sair porque está cansado, e às vezes não está cansado. Então parece que é uma troca muito simples de ser feita, porque todo mundo acha que fisicamente ele não aguenta. Então tinha algumas questões, embora o grupo não estivesse boicotando, já não é isso, mas não estava mais comprando tantas ideias dele. E o Juventude muda, eu repito, porque acredita que o não mudar podia ser mais perigoso do que a busca por um novo treinador. Quem vem, bom, em outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Mas o certo é que o Juventude age. Não demorou depois do jogo contra o Flamengo, muito possivelmente porque não vai demorar para repor também.